Glória a Deus. Glória a Deus. Peço os irmãos se assentem um instantinho. E antes de nós lermos o texto bíblico, queria só explicar um pouquinho, em breves palavras aqui, o porquê do CIAP, né, e como que ele chegou e o objetivo dele em si, né. Então, queridos irmãos, como o pastor Taide falou, nós gostamos de ter um trabalho similar como o CEIA, que é realizado no Rio Grande do Sul, e é realizado também no Amazonas e em Minas Gerais. E, na verdade, uma iniciativa que também partiu do pastor Samuel, e ele disse, nós podemos ter algo também abençoando o nosso Estado, abençoando o ministério aqui das nossas igrejas. E o pastor Taide, então, comprou essa ideia, né, inicialmente dada pelo pastor Samuel, e quando foi conversado com o pastor Kevin, e nós tínhamos uma ideia de um resgate, né, de um resgate ou de um fortalecimento da doutrina apostólica, da doutrina apostólica da palavra de Deus. E o pastor Kevin falou, olha, eu tenho um contato com alguém que realmente é uma autoridade nessa área, e talvez não haja ninguém como ele na nossa igreja nos Estados Unidos para falar com tal autoridade sobre a mensagem apostólica mesmo. Então foi quando o pastor Kevin, com a graça de Deus, né, linkou o bispo Chester Wright, e nós não sabíamos quem ele era, não conhecíamos ele, né, e depois nós fomos entender o ministério dele. Os irmãos veem que o tema do CIAP todo ano é o mesmo, né? Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos. E daí, depois de tudo isso depois nós fomos descobrir onde estávamos de fato entrando, sem muito entender, vendo a direção que Deus estava dando, e fomos entender então todo esse ministério apostólico. E a primeira mensagem do bispo que ele trouxe, né, aconteceu lá no hotel, no Pestana, ali no centro, né, e ele nos confrontou sobre o ser pentecostal e o ser apostólico. E trouxe uma reverberação grande, né, no nosso meio, fez nos refletir e entender realmente o propósito de Deus. Ele pensa para a sua igreja que sejamos apostólicos, né, firmados na doutrina dos apóstolos que receberam diretamente do Senhor Jesus. Então, tudo isso tem se desenvolvido e fomos acompanhando, e Deus nos abençoou também o ano passado, e foi algo que Deus assim falou comigo realmente, que isso ia acontecer, e Ele falou que ia me levar lá para a igreja do bispo, e eu precisava ir lá, mas aconteceu isso bem no meio da pandemia, né? Os voos estavam bloqueados, não podia ser voo daqui para lá, mas eu criei nessa palavra, e um dia ele mandou um e-mail, né? Mandou um e-mail para alguns pastores, eu recebi esse e-mail, e ele falou que estava deixando o distrito e estaria começando apenas a liderar pastores, né? A liderar pastores. E que a prova de que realmente era para ele ter essa autoridade sobre alguém, essa pessoa deveria... Isso ele escreveu num e-mail de 16 páginas, o e-mail dele. Simples e-mail dele de 16 páginas. Ele escreveu que ele estaria com autoridade sobre esta vida. A prova que ele fez com Deus é que estaria lá na igreja dele, lá nos Estados Unidos, estaria participando do evento que ele faz, que é como o CIAP, só que lá. E ele mandou isso para vários pastores do mundo. E quando eu olhei aquilo, eu já comecei a formular na minha cabeça, falei, como eu vou dar uma desculpa a ele que eu não posso ir? E já veio, o voo está bloqueado, não tem como ir. Né? Eu estou trabalhando, não tem como ir, tenho muitos a fazer, estou sem férias no meu trabalho, e não vai ter como ir para lá. Eu já tinha formulado, né? Daí eu fui ler de novo o e-mail, li por 2 vezes o e-mail, e o e-mail é claro, que se for de Deus, você vai estar aqui. Senão eu não terei mais nenhuma ligação com você, e não estarei indo pregar, inclusive, nos lugares que não estiver sob essa autoridade.
E então não podia voos daqui para lá, né? Eu não tinha tomado a vacina, não tinha tomado nenhuma dose. E Rita falou que eu tinha que tomar as doses, eu não estava seguro de tomar vacina. Não tinha férias no meu serviço e dinheiro também estava bem curto. Então eu falei, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou mandar para o meu pastor esse e-mail. Daí eu traduzi o e-mail, mandei para o pastor Ataíde, e o pastor Ataíde, não, o que nós pudermos apoiar, você precisa estar lá. Eu falei, glória a Deus. E eu falei, mas como que eu vou lá? E eu falei, agora eu tenho que falar com a patroa, né? Explicar para ela que eu vou viajar e ela não vai poder ir junto. Eu falei, talvez essa seja a parte mais difícil, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Não sei como. E, irmãos, o evento era na metade, acho que dia 20 e poucos de novembro, mais ou menos. E o bispo falou, olha, vai começar um dia de 24 horas de oração, isso na segunda. Na terça nós vamos começar um jejum sem prazo para terminar. E o evento é até sexta. Então, terça, quarta, quinta e sexta. Eu falei, pelo pouco que eu conheço ele, eu acho que ele está falando sério. Mas, enfim, aí eu comecei a analisar e daqui a pouco eu estava cortando o cabelo e o cabeleireiro falou, olha, parece que o consulado vai começar a receber os vistos novamente. Eu falei, meu Deus, será que está tendo alguma esperança? Eu sei que, irmãos, enfim, a coisa foi andando e daqui a pouco, numa semana antes do evento, o governo americano, o presidente, liberou o voo de brasileiros para os Estados Unidos, uma semana antes. Uma semana antes. E eu não tinha férias, conversei com o meu chefe, ele me deu 8 dias de folga para poder ir para lá. E Deus também preparou os recursos, né? E então eu estava viajando e falei, Rita, não vai dar para você ir, né? E ela, não, eu entendo, é algo do ministério. Eu falei, também não vou lá para passear, porque vai ser um evento espiritual. E combinei com o Adria, para o Adria ir lá, né? Para ajudar também a entender tudo por causa do inglês. Então o Adria estava conversando e uma pessoa passando, uma mulher, uma senhora passando, ela ouviu o Adria falando e disse assim, mas, então você vai ver sua mãe e seu pai? Não, só meu pai, minha mãe não vai poder vir. Ela não vai poder. Mas por quê? Não, porque é cara a passagem, tem limitações. Sem contar da vacina, irmãos. Daí consegui ser vacinado da noite para o dia, as 2 doses, não sei como também. Deus preparou tudo. Estava pronto para viajar. E já tinha comprado a passagem. E daí essa mulher falou, não. E se alguém der o dinheiro, sua esposa, sua mãe vem? Com certeza. Com certeza. Daí eu falei, mas não vai ser muito difícil, porque para conseguir esse voo quase foi impossível, né? Mas enfim, irmãos, a pessoa mandou o dinheiro, né? Mandou o dia da passagem para ela, e nós conseguimos comprar a passagem dela no mesmo voo e da poltrona do lado ainda, né? No mesmo... E Deus abençoou. E o bispo também tinha escrito, né, que ele falou assim, eu recomendo, e se você não trouxer, ele falou dessa maneira no e-mail, aí é uma coisa entre você e Deus, eu recomendo que venha você, a sua esposa e o seu pastor auxiliar, né? Então daí o pastor Charles também deu certo, conseguiu ir, então nós fomos nós 3 na época, e foi uma experiência realmente muito gratificante, né? Participamos da oração de 24 horas lá no período, oramos lá e demos início, começamos a consagração. E a ministração dele, irmãos, começava 9 horas e até mais ou menos às 3 da tarde. Eram 6 horas de ministrações sem parar. 6 horas. Daí ele dava um intervalinho, aí depois nós voltávamos à noite, e daí ele ministrava mais 6 horas. Eram 12 horas de ministração dele. E pastores do mundo todo. Então a gente pôde conhecer a igreja, esse trabalho, grupo nos lares. Então foi uma experiência realmente gratificante sobre esse ministério apostólico, de ver realmente algo realmente acontecendo, se cumprindo o que Deus tinha um propósito ali. Foi uma experiência muito, muito boa, e a gente viu o quão forte é o ministério do bispo lá, né? Tivemos lá com o pastor Kevin também, foi um momento muito, muito especial. Então,
Estou contando isso para dizer para vocês a vontade realmente de Deus em tudo isso já há anos, sobre essa mensagem apostólica. Porque nós, a igreja brasileira em si, em geral, ela foi sofrendo ao longo do tempo muita influência, né, de igrejas trinitarianas, e muitas vezes nós absorvemos muitos métodos que não são bíblicos. Então, todo este evento é uma reflexão para buscarmos claramente a vontade de Deus na sua palavra. A vontade de Deus para a sua igreja. Porque, e vendo tudo isso, e aprendendo tudo isso, vendo que realmente, irmãos, dia após dia, Deus tem confirmado, e fiquei muito feliz o que foi ministrado ontem, né? O que foi ministrado ontem, como o bispo tratou esse assunto a respeito do novo nascimento, de algo que é tão importante. Então se você não pôde assistir, assista a ministração de ontem, também as ministrações de hoje, e que Deus possa nos abençoar nisso. Amém? Então vamos ficar em pé. Eu quero te convidar. E daí fiquei mais assustado na sexta-feira, que o texto, a mensagem que Deus me deu está no livro que o bispo leu, e graças a Deus que ele parou só no versículo 5, né? Que era a minha mensagem, né? Então vamos para o livro de Judas. Amém? Livro de Judas. E esse ano, então, ele não pôde vir, devido às restrições de viagem. Então, nós fizemos aí um trabalho intercalado, como os irmãos estão vendo. Então, ele estará ministrando pelas manhãs. E também porque a parte de ministração online é um pouco mais cansativa, e eu combinei com ele da possibilidade de nós mudarmos um pouco os horários que tinham colocado de manhã, daí devido à questão do almoço, ele também mudou. Então, por isso nós damos essa esticadinha de manhã, para ter esse horário de almoço mais tranquilo. Então, o livro de Judas, versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos pular para o verso 8. Ora, estes da mesma sorte. Verso 8. Quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. E verso 11, que é o verso-chave aqui. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores de si mesmo que se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desraigados. Amém? Pode se assentar. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos, o que o Senhor, assim, me mostrou e me fez entender, a respeito dos opositores à doutrina apostólica, a respeito dos opositores à mensagem apostólica. E o Senhor me levou, então, ao livro de Judas, em especial nesse trecho, sobre este caminho que estes homens seguem. Mas o livro de Judas, amados irmãos, ele é o livro de um só capítulo. E talvez, por causa do tamanho dele, poucas pessoas dão a devida importância para ele. Ele foi escrito por Judas, e só por uma questão de curiosidade, a grande pergunta é: qual Judas? Qual Judas que escreveu este livro?
Obviamente não foi Judas Iscariotes, né? Não foi. Este foi um livro escrito depois, né, do tempo de Cristo, um tempo apostólico da igreja. E o texto dá uma dica que ele é irmão de Tiago. Então, o que é comumente aceito é que este livro foi escrito por Judas, irmão de Jesus. Porque Jesus tinha 4 irmãos do sexo masculino, além de irmãs. Um deles era José, outro era Tiago, outro era Judas e outro era Simão. Os 4 irmãos de Jesus. Então, a teologia defende, a maioria, posicionamento que esse Judas é o irmão de carne, digamos assim, de Jesus Cristo. Irmão de Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém. E esta carta, amados irmãos, não é uma carta escrita para aqueles que não conhecem o Evangelho, mas o próprio versículo 1, né, o prefácio diz aos chamados, aos amados, ou seja, aqueles que pertencem à igreja. E o objetivo dessa carta é basicamente um só, é vacinar e alertar a igreja do Senhor contra a mensagem que estava se infiltrando, contra os opositores à mensagem apostólica. Então, esse livro de um só capítulo tem um propósito, é vacinar a igreja ou levar a igreja a saber como combater aqueles que estavam se opondo à doutrina apostólica, à mensagem apostólica. E é por isso que Judas, inspirado pelo Espírito Santo como autor, escreveu essa carta. Então, se você, no seu coração, na igreja que você pastoreia, que você pertence, você anseia e tem um desejo, como eu tenho e muitos aqui têm, de ter cada dia mais uma igreja apostólica, firmado na mensagem apostólica do Senhor Jesus Cristo, dada aos seus apóstolos, essa carta é muito interessante que você venha entender e identificar aqueles que eventualmente se levantam ou têm se levantado. E talvez você vai identificar algumas coisas aqui que têm surgido ou têm acontecido em sua igreja, ou você tem se deparado, ou como muitas vezes nós vemos, pastores, líderes sendo reféns de pessoas com os espíritos descritos aqui nessa carta de Judas, na qual nós precisamos, com a fé em Cristo Jesus, combater isso para o avanço da igreja do Senhor. Combater isso para a mensagem genuína do Senhor. A mensagem pura e genuína, apostólica, permaneça firme em nosso meio, firme em nossas igrejas, e se o Senhor Jesus não voltar em breve, possamos deixar e transmitir para a próxima geração, e podemos dizer que a nossa geração manteve a doutrina apostólica, a mensagem dada pelo Espírito Santo à sua igreja. Mas que eles não possam olhar para a nossa geração, como nós vimos gerações anteriores na história da igreja, quando a igreja acabou, parte dela se perdendo a sua essência e perdendo a sua natureza que Deus deu. E aqui, amados irmãos, como o bispo já leu, e aqui só refrisando no verso 3, disse, Judas diz, exorto-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Batalharmos com o quê? Na defesa da fé. Ou seja, na proteção da nossa fé. E no verso 4 ele vai dizer, olha, porque certos indivíduos se introduziram em nosso meio. Com o quê? Com dissimulação. Ou seja, não são pessoas que vêm declaradamente, amados irmãos, se apresentando e dizendo, olha, eu vim aqui para prejudicar a sua igreja. Eu vim aqui para se opor à mensagem. Não. Eles vão entrar de maneira o quê? Ou estão infiltrados de maneira dissimulada. Dissimulada. Saúdo com a paz do Senhor. Tem aparência, muitas vezes, de alguém que crê nisso, que crê na palavra de Deus, mas aqui está dizendo, ó, com dissimulação, os quais desde muito foram
antecipadamente pronunciados para essa condenação. São homens ímpios que transformam em libertinagem, ou seja, em liberdade, uma liberdade falsa, a graça de nosso Deus. E negam, na verdade, o nosso único e soberano e Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Então, é de uma maneira dissimulada. É certo, amados irmãos, que muitas pessoas, às vezes combatendo a natureza, a essência e o propósito de Deus para a sua igreja, fazem isso muitas vezes até inconscientemente, até sem um propósito definido, mas acabam fazendo. E é natural de ver isso, muitos pastores e líderes frustrados, de não ver, muitas vezes, a igreja avançar, crescer, coisas acontecendo, e, pelo contrário, tem muitas vezes uma frustração na sua fé de não ver aquilo acontecendo, o propósito de Deus acontecendo para a sua igreja. E eu, particularmente, eu não sei você, mas eu não quero apenas viver da história da igreja no passado. Eu não quero apenas de ver leituras no livro de Atos e aquilo se parece como algo tão distante. Mas eu sonho e busco, e creio que se você está aqui é porque você tem fome e sede disso, mas por ver cada dia mais a igreja do Senhor marchando poderosa e verdadeira, fazendo a vontade do Deus vivo. Porque o mundo aí fora, amados irmãos, dia após dia, tem se deparado com igrejas evangélicas que têm corrompido a verdade. E como diz o apóstolo Paulo, transformando ela em fonte de lucro. Chegará um tempo em que Deus irá conduzir os seus chamados, os seus escolhidos, aqueles realmente que querem um evangelho verdadeiro, batendo na porta de nossas igrejas, buscando uma igreja bíblica, buscando uma igreja firmada no poder do Espírito Santo, na verdade, na sã doutrina, realmente cumprindo as sagradas Escrituras. E não uma igreja com modismo ou com modas, porque aprendeu no YouTube e quer colocar algo no seu altar, na sua igreja, para seguir uma moda ou uma tendência, mas que a nossa tendência seja a voz guiada do Espírito Santo ao nosso coração, aos nossos altares, aos nossos cultos, às nossas práticas. Glória a Deus. E creio, irmão, que dia após dia, pessoas sérias e chamadas por Deus vão bater na porta de nossas igrejas na expectativa de encontrar igrejas que ainda pregam a verdade e mantêm a sã doutrina. Mas então, como nós lemos, Judas falou que esses certos indivíduos se introduziram. E quem são eles? Quais são as características dessas pessoas? Para que possamos identificar, para que possamos nos proteger, possamos, através da palavra, ensiná-las ou confrontá-las muitas vezes, ou corrigi-las, ou, de fato, proteger a igreja do Senhor. Proteger a igreja do Senhor. Há um ditado que diz, e creio que alguns pastores já ouviram, que diz que quando o pastor poupa o lobo, ele sacrifica a ovelha. O pastor, quando poupa o lobo, ele sacrifica a ovelha. E quem é o lobo? O lobo é aquele que se aproxima única e exclusivamente para tirar a ovelha, para tirar a vida da ovelha. Então, cabe ao pastor que aqui está ouvindo, cabe a você, guiado pelo Espírito Santo, como foi dito aqui por Judas, batalhar diligentemente pela fé, para proteger a fé. E a teologia diz isso, que é uma mensagem apologética, uma mensagem de defesa da sua fé. E Pedro ainda escreve, e ele diz que nós devemos estar a todo momento prontos, preparados para explicar com paciência a razão da nossa fé, o porquê nós cremos e daquilo que nós cremos. E quais são as características dessas pessoas, ou desses que furtivamente se introduzem? Vamos lá para o verso 8. Eu marquei alguns pontos aqui. Mas diz, antes da mesma sorte, esses são sonhadores,
alucinados, ou seja, trazem sonhos e ideias que não são frutos do Espírito Santo, mas são frutos da sua mentalidade, da sua imaginação. E aqui vem, e não só contaminam a sua carne, ou seja, acabam vivendo de uma maneira carnal, mas rejeitam a dominação e vituperam, ou seja, humilham as autoridades. Na minha tradução diz, rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Uma das primeiras características dessas pessoas que não aceitam a doutrina apostólica e não têm um compromisso com ela, é que eles difamam a autoridade. Num português mais claro, é aquele grupo de pessoas que são especialistas em se reunir para difamar seu pastor, difamar seu líder e corromper, como diz a palavra, como câncer nos ossos, o bom costume da igreja. São pessoas que têm prazer em falar umas das outras, criticar outras, minar ideias contrárias e não aceitam a autoridade. Diz aqui, rejeitam o governo, rejeitam a autoridade. Então, a primeira característica é que essas pessoas não têm um espírito de respeito por aqueles que estão liderando. Não só na igreja, como também na sua atividade particular ou secular. Elas não respeitam sua liderança no seu trabalho, não respeitam as autoridades civis. E, amados irmãos, se você sonha e deseja ver uma igreja apostólica que defende essa doutrina, uma primeira coisa que você precisa entender é que a doutrina apostólica ela é firmada num princípio de submissão e respeito às autoridades que nos presidem. Independente de como ela é boa ou agradável para você. A Bíblia cita que nós, e coloca assim, os servos devem honrar os seus patrões, os seus senhores, mesmo eles sendo maus. Está isso na palavra de Deus. Então, essas pessoas que vão contra a doutrina apostólica, a primeira coisa delas é rejeitar o governo, difamar as autoridades superiores. Segunda característica, no verso 10. Esses, porém, também, verso 10, quanto a tudo o que não entendem, difamam, ou seja, reclamam, injuriam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompe. Essa é uma outra característica. Você apresenta qualquer projeto, qualquer ideia, estão sempre prontos a se colocar de uma maneira contrária e negativa, que não vai dar certo isso. Corrompendo muitas vezes, cruzando os braços para não apoiar, lutando contra aquilo, fazendo comentários contrários, se posicionando de uma maneira ou fazendo uma guerra fria em não participar e não apoiar aquilo, um projeto que a igreja esteja desenvolvendo sobre a liderança de Deus em que Deus tem colocado. Rejeitam e difamam, pode colocar o versículo novamente, por favor? Difamam, não entendem e difamam tudo o que compreendem por instinto natural. Não consegue discernir aquilo que é espiritual. Não consegue entender aquilo que é um propósito e a vontade de Deus para aquilo que é feito. Não imagine você que, para nós organizarmos esse evento, ou desde que criamos, recebemos louros e elogios por isso. E eu posso dizer para você, se eu fosse contar, com certeza nós recebemos mais críticas, muitas vezes, do que elogios ou gratidão. As pessoas que não estão dispostas no corpo da igreja a caminhar com um propósito unidas, elas vão difamar tudo aquilo que tem sido colocado ou tem sido apresentado. Essa é uma segunda característica. Mas o que eu queria chegar, de fato, amados irmãos, é o que Deus falou muito forte ao meu coração, está ali no verso de número 11. Há uma advertência aqui e diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de
Caim. E coloca depois, movido pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Esse espírito, podemos dizer, contrário, de contrariedade à doutrina, à igreja apostólica, ele vai apresentar esses três espíritos, ou esses três caminhos, que aqui vai colocar, e um quarto que eu vou apresentar para você. Judas, então, está relatando sobre esses opositores da doutrina apostólica, é que, em primeiro lugar, eles andam pelo caminho de Caim. E qual é o caminho de Caim? Qual é esse caminho de Caim? E a própria Bíblia vai responder isso. A própria Bíblia vai responder. Acompanhe comigo a leitura na Epístola de João. 1 João capítulo 3, verso 11 e verso 12. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, o apóstolo João escrevendo, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. O caminho de Caim, irmãos, é um caminho em que não há o amor, em que está assassinando o seu irmão. É aquela pessoa, que não defende ou se opõe à doutrina apostólica. Uma outra característica que ele tem pelo caminho de Caim é que ele é assassino de irmãos na igreja. É aquela pessoa que tem características de, através do seu comportamento, ferir outras, machucar outras pessoas e não está disposto a demonstrar o amor. Pessoas deixam a igreja, pessoas são feridas por causa dela. Porque ela de fato, não tem amor. Esse caminho de Caim, esse espírito de Caim, é aquele em que, se o meu irmão faz algo melhor do que eu, a pessoa já nasce nela um sentimento, nasce nela um espírito de inveja e de perseguição contra aquela pessoa. Ela vai chegar para você como pastor e ela vai falar mal daquela pessoa. Ela vai chegar para outro irmão e vai apontar falhas daquela pessoa. Ela aparentemente tem como filho de Deus, mas tem o comportamento de Caim. E quando é repreendida como Caim foi repreendida por Deus, ele não aceita isso. E tem esse coração revoltoso. Um coração que não aceita orientações, não aceita correções, porque não está firmado no amor. Eu não sei se você já passou por isso. O pastor pega com todo cuidado, cuida daquela ovelha, cura ela, ajuda ela a se erguer, quando coloca, e numa primeira oportunidade, essa pessoa está ferindo ela, machucando e destruindo tudo aquilo que foi construído. Tudo aquilo que foi curado e foi sarado aquela pessoa. Amados irmãos, e talvez estou falando aqui, você identifica alguém, ou talvez até se identifica, mas os opositores da doutrina apostólica trazem em si esse espírito de Caim, de matar o seu irmão, de ferir o seu irmão que está do seu lado. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos morder a nossa própria carne. Nós estamos entre irmãos e deveríamos encontrar em nosso meio, sim, pessoas honestas, pessoas sinceras e fiéis umas às outras e pronto a amar o próximo. Se nós queremos essa doutrina apostólica, precisamos sentir a dor do nosso irmão. Precisamos torcer pelo crescimento dele. E se ele se der bem, se ele pregar bem, se ele cantar bem e Deus estiver usando ele, nós não podemos ter esse espírito de Caim, de querer derrubar o irmão, querer prejudicar ele. Mas temos que estar o quê? Nos alegrando com o crescimento de nosso irmão. Temos que estar torcendo por ele. Se ele conseguiu um emprego melhor, um salário melhor, amém, glória a Deus por isso. E se ele comprou um carro diferente, eu tenho que me alegrar com ele. Eu tenho que me alegrar com ele e não apontar as minhas armas contra ele. Os que se opõem à igreja apostólica trazem em si o caminho de Caim. O caminho de Caim.
Voltando lá para o texto de Judas, versículo de número 11. E além disso, são movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Então a primeira é a falta de amor ao irmão, é o caminho de Caim. Está matando o irmão. Segunda característica, irmãos, é que se precipita no caminho de Balaão. E se você conhece a história de Balaão, ele era um adivinho ou um profeta, não um israelita, que ele foi incentivado por um líder dos moabitas a que ele profetizasse contra o povo de Israel. E ele estava indo lá para fazer isso, ganhando por isso, tendo um lucro em volta disso. E você conhece a história quando ele estava numa mula, e a mula então avista um anjo, e ela para, e ele vai agredir a mula, e aonde então ele entende que era a vontade de Deus, e o anjo abre os olhos dele e vê o anjo que estava pronto a matar, porque ele estava se levantando contra o povo de Deus. E ele não conseguiu profetizar maldição para o povo de Deus. E ele teve que sim reconhecer o agir e a graça de Deus. E o que é esse espírito de Balaão, esse caminho de Balaão? É o caminho, amados irmãos, voltado pela ganância, o próprio texto diz, em que se busca apenas um lucro, se busca apenas vantagens. Em tudo que eu vou fazer, eu preciso ter vantagem em algo. Mas aquele que tem uma doutrina apostólica no seu coração, ele tem uma predisposição em fazer as coisas por amor. Ele tem uma predisposição em dar algo em troca. Davi nos ensina isso quando ele foi oferecer um sacrifício para aplacar a ira de Deus. Então, ele estava ali sob a ira de Deus naqueles 3 dias. Então, ele foi oferecer um sacrifício. Então, no momento que ele foi oferecer um sacrifício, ele precisava de um local para isso. E aquele homem veio e ofereceu, olha, eu vou doar isso para você. Eu vou doar isso para você. Araúna veio e disse isso para ele. Eu te dou esse terreno para você oferecer. E qual foi a resposta de Davi? Eu não vou oferecer sacrifício que não me custe nada. Eu não vou oferecer sacrifício que não me custe nada. Amados irmãos, no reino de Deus, na obra de Deus, tudo tem um custo. Mas essas pessoas que se opõem à doutrina apostólica, elas querem lucro em tudo. Elas querem vantagem em tudo. Elas querem ter um retorno em tudo. E o apóstolo Paulo ainda diz, fazem do evangelho uma fonte de lucro. Fazem o evangelho uma fonte de lucro. Pessoas que estão por aí cobrando para cantar, cobrando para pregar, definindo valores. Essas pessoas, irmãos, elas são opositores à mensagem apostólica, porque caminham no caminho de ganância, num caminho de só que é o materialismo. Mas a igreja apostólica ela é completamente contrária a isso. Vendiam as suas coisas e colocavam aos pés dos apóstolos e era dividido entre todos. A pessoa, esses opositores à mensagem apostólica, e você vai entender porque eu estou falando tudo isso, eles tudo querem lucro, querem um retorno. Não fazem nada na obra de Deus se não forem devidamente remunerados por isso ou não tiverem uma vantagem. Porque a vontade deles, o amor deles, o coração está no dinheiro. Está firmado no dinheiro. O caminho de Balaão é um caminho que engana os seus irmãos, como Balaão fez. Engana os irmãos. Aparenta algo de uma certa maneira, mas por trás das intenções ali, há uma intenção de vantagem. E eu quero aqui te convidar, amados irmãos, a fazer uma análise muito séria. A você perguntar, pastor, você que está aqui, você precisa ter essa resposta. O porquê você pastoreia uma igreja? O que te leva a pastorear uma igreja?
Você que está aqui, que é um líder, o porquê você está disponível para liderar um departamento. Você que é da equipe de louvor, por que você canta, por que você toca, por que você prega? Isso precisa estar bem claro no seu coração, a ponto porque sabemos que Deus entende e compreende as intenções do coração. Há muitos por aí que fazem como fonte de lucro, há muitos por aí que fazem para ter prestígio e estão enganando pessoas, estão no espírito, no caminho de Balaão. São opositores da mensagem apostólica. Mas a mensagem apostólica, amados irmãos, a igreja apostólica do Senhor, nós temos que caminhar nela com um coração puro e sincero diante do Senhor. Mãos limpas e um coração puro. Esse Deus não rejeitará. O coração tem que estar puro. O coração tem que estar sincero. Porque, amado, se você tem alguém do seu lado, pastor, irmão, líder, que sempre buscando algo, lucro, não está disposto a investir na obra de Deus, não está disposto a pagar um preço por isso, cuidado, ele pode estar seguindo o caminho de Balaão, sendo opositor ou se colocando como obstáculo à mensagem apostólica. Continuando o versículo 3º, versículo de número 11. E pereceram na revolta de Coré. Pereceram na revolta de Coré. A revolta de Coré está, se pudermos projetar, livro de Números, capítulo de número 16. Corá ou Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Filho de Levi. Então ele era um levita. Ele dividia o altar, a sua descendência dividia, entre aspas, vamos trazer para o nosso dia de hoje, o altar com Moisés. Filho de Levi. Tomou consigo a Datã e a Abirão. Como eu costumo dizer, formou um sindicato gospel. Eu não sei se isso tem no Rio Grande do Sul, ou só característica, às vezes, do nosso lugar, mas formam um grupo, né? Um sindicato. 3 pessoas. Corá, Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Verso 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela e varões de renome. Não eram qualquer pessoas. Eles conseguiram, amados irmãos, colocar na mente deles que Moisés estava errado. E o pior disso, que já haviam aprendido capítulo anterior, ou no máximo 2 capítulos antes, se eu não estou enganado, com a irmã de Moisés, Miriam e Arão, em que Deus mostrou a sua ira por causa disso. Mas nada se compara a essa revolta de Corá ou de Coré. E para encurtar o nosso tempo, o que eles fizeram? No capítulo 16 de Números, deixa eu colocar aqui para... Eles se reúnem e dizem para Moisés e para a congregação que estava reunida, eles dizem o seguinte: Deus não fala só com você, mas também Deus fala conosco. E diz, não é só você que é santo, versículo 3, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, basta, pois que toda a congregação é santa. Basta, pois toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles.
Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? O que eles estavam dizendo, Coré e o seu time, dizendo, olha, nós não precisamos de um líder. Nós não precisamos de um pastor. Nós não precisamos de alguém que nos conduza. Nós também somos santos. Ou, trazendo para o nosso dia, nós também temos o Espírito Santo. Não precisamos que ninguém nos conduza. Nós podemos caminhar com a nossa própria perna. Então, eles fizeram uma revolta, amados irmãos, Corá. E Moisés, então, e eu convido você depois a ler esse capítulo, Moisés, então, faz um desafio para eles. Então, vocês, cada um de vocês, pega o incenso de vocês. E vamos nos reunir. E vamos nos reunir e vamos ver como que Deus vai responder. E Moisés, então, ele ainda manda uma mensagem. E ele fala com Datã e Abiú. E convida eles, então, para uma reunião, para uma conversa. E a resposta deles diz, nós não vamos. Nós não temos o que conversar. E ele se opõe. Eu não sei se já aconteceu isso na sua igreja, não? Uma pessoa que está com sérios problemas e se levantando contra a liderança e você convida para uma conversa e ela rejeita conversar. Ela não quer conversar. Ela não quer tratar o assunto. Porque, na verdade, sabe que está errada. E, na verdade, sabe que tem um espírito de contrariedade ali. E o que Coré fez, amados irmãos, ele reuniu esse povo. E, então, quando Moisés chamou eles para a tratativa, eles não quiseram. Então veio, e Moisés disse, ainda também procura um sacerdócio, porque eles queriam, ali como levitas, ter o sacerdócio, pelo que, verso 11, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. Quando alguém se levanta contra a liderança, não está se levantando contra você, está se levantando contra o próprio Senhor, que te instituiu, que te colocou sobre isso. E por isso não há necessidade de se preocupar. Por isso não há necessidade de você querer que a sua liderança, a sua autoridade seja reconhecida. Se ela foi colocada por Deus, descanse no Senhor. Porque todo o mal que estão fazendo não é contra você, mas estão fazendo levantando-se contra a obra do Senhor. Mas em resumo, amados irmãos, desta revolta que aconteceu contra a liderança, Deus então reuniu a família desses 3 homens. Na minha tradução aqui, Datã, Abirão e Corá ou Coré, e a terra os tragou. E a família deles foi junto e foi tragada. Ou seja, voltando lá ao texto de Judas, esses que se insurgem com falsas doutrinas, esses que se insurgem contra a verdadeira mensagem apostólica, têm sobre eles esse espírito de Coré ou de Corá, que é se levantar contra a liderança, é se posicionar contra aquilo que Deus tem colocado sobre a liderança. Então, voltando ao texto de Judas, amados irmãos, veja essas 3 características importantes. Há um espírito ali que opera, um caminho que se segue de Balaão, um caminho que se segue da revolta, pode colocar lá o verso 11 de Judas, na revolta de Corá e também no caminho de Caim. Essas 3 características, amados irmãos, a falta de amor para com o próximo, estão prontos a ferir o próximo a qualquer custo. Segunda característica, essas pessoas estão firmadas em ter recompensas como Balaão. E terceira característica, elas se opõem à liderança pastoral na igreja. E por que estou dizendo isso? Isso serve para que você possa identificar esses falsos profetas que Judas está colocando, que vão semear contra a doutrina apostólica, contra a doutrina genuína do Evangelho que Jesus Cristo deu aos seus apóstolos e tem entregue a nós e tem trabalhado na sua igreja. E por que eu estou dizendo tudo isso? Nessas características desses homens, amados irmãos, eu não sei você, muitos de nós gastamos tempo, gastamos recursos, forças, tempos da nossa família, gastamos muitas vezes outras pessoas que deixamos de atender e deixamos de ajudá-las,
Ovelhas realmente que estão feridas, precisando de um pastor para tratar com pessoas que estão se opondo à doutrina, à essência apostólica da igreja do Senhor Jesus. Para os irmãos entenderem algo, nós temos por característica em nossa mente entender, e de fato mas nós estamos prontos, pastor Samuel, e muitos de nós sempre procuram encontrar em Satanás o culpado de todas as coisas. Não, mas é mesmo, pastor. Pedro, inclusive, adverte para o nosso cuidado, sabendo que ele está ao nosso derredor, pronto a quem ele possa tragar. Só que quando eu olho as cartas do apóstolo Paulo para a igreja, e é importante você entender isso, que os 4 evangelhos, eles são voltados à humanidade, e as próximas cartas que vão do livro de Romanos, do livro de Atos, até Romanos e Coríntios, assim vai, até o livro de Judas, são cartas escritas à igreja. São cartas de orientação à igreja. E em todas elas, você vai ver pouquinha coisa Paulo escrevendo sobre o cuidado que devemos ter com Satanás. Ele cita, em um dos trechos, diz, olha, não ignorais os seus astutos ardis. Mas quando ele está falando da falta de perdão. Há pouca advertência sobre isso. Mas há muita advertência nas cartas de Paulo. Em todas as outras cartas, as epístolas, dizendo, cuidado dos falsos profetas. Cuidado dos falsos mestres. Cuidado daqueles que se introduziram no meio de vós. Eu separei alguns versículos aqui, se você quiser anotar. Por exemplo, Romanos 16, verso 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, observe bem, aqueles que provocam divisões em escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. E diz o quê? Afastai-vos deles. É uma carta escrita à igreja. É uma carta escrita à igreja. 1 Timóteo 4, continuando, desculpe. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Ou seja, só fazem a vontade deles. Não querem fazer a vontade de Deus. Olha aqui. E com suaves palavras, lisonjas, elogiam você, batem palma para você na sua frente. Mas, em outros momentos, eles têm outras palavras. Enganam o coração dos incautos. Ou seja, dos simples. Dos novos bebês na fé. Daqueles novos que estão se achegando na fé. E essas pessoas, e muitas vezes, amantes do seu próprio ventre, ou seja, só fazem a sua vontade, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Próximo versículo. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, Paulo está advertindo a igreja em Roma o cuidado desses que no meio trazem divisões e trazem escândalos. Vamos para Timóteo, 1 Timóteo 4, do 1 ao verso 2. Diz o verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, quem crê que nós estamos nos últimos tempos? Alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É negar a fé. Adulterar a fé. Por obedecerem a espíritos enganadores
e a ensinos de demônios. Verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E verso 3. Que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Ou seja, Paulo está dizendo que esses, nos últimos tempos, alguns, ou seja, entre nós, vão apostatar da fé. Alguns vão negar a fé verdadeira. E eu não sei você, mas já passei por decepções assim. Pessoas que caminharam anos ao seu lado. Anos ao seu lado. Te abraçavam. Diziam que te amavam. Diziam que criam naquilo. Mas estavam tudo aquilo encoberto. Tudo aquilo escondido. E, na verdade, nunca teve, de fato, a mensagem verdadeira e genuína no seu coração. Diz aqui, apostatam da fé. Negam a fé. A ponto de estarem anos, para dizer décadas na igreja, e agora pregando, dizendo que os ensinos de Jesus não têm mais valor nenhum. Participavam do altar, ministravam a ceia, pregavam, diziam do nome do Senhor Jesus Cristo, mas apostataram da fé. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu, particularmente, em alguns casos, ignorei sinais que são dados e colocados pela palavra de Deus. E isso depois custa caro para a igreja. Isso depois custa caro para você e custa caro para o seu ministério. Porque esses sinais apontam que essas pessoas não trazem a verdadeira sã doutrina da palavra de Deus. Não trazem a verdadeira doutrina. Elas não devem fazer parte dos nossos altares. Elas não devem ministrar para os nossos irmãos, que confiam em você como pastor. Estão comendo aquele alimento porque você está dizendo que aquela pessoa está no altar e está autorizada por você. Mas muitas vezes estamos ignorando os sinais que a palavra de Deus está dizendo. Então, as ovelhas na qual nós temos cuidado começam a ficar doentes. Começam a ter indigestão. Mas porque a culpa foi nossa. Ignoramos os sinais de que eram falsos mestres introduzidos em nosso meio. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3. Primeira Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao verso 6. E se alguém ensina outra doutrina, então, atenção, se alguém ensina outra doutrina, 1 Timóteo 6, verso 3, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e controvérsias. Você conhece aquele que tudo se opõe do que é ensinado? Contendas de palavras e questões, que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então, Timóteo está advertindo também de outros que estão no nosso meio, que não concordam com a sã doutrina. Queridos irmãos, nós não podemos colocar para pregar em nossos altares se você tem aquelas pessoas que não concordam com a sã doutrina da igreja. Porque não é certo isso. A Bíblia diz que não podem dois caminharem juntos se não estão de comum acordo. Você não pode colocar para pregar no seu altar alguém que, enquanto você está ensinando sobre dízimos e ofertas, ele está pegando um videozinho do YouTube lá e dizendo que isso não é para a igreja de hoje. É aquele que está dizendo que, de repente,
o que importa não é o batismo, o que importa é a intenção. Que o importante é que ele foi batizado independente do nome que foi seguido. É aquele que, de repente, que está ao seu lado, amados irmãos, e acha que não é necessário o batismo com o Espírito Santo para ser salvo. Não é necessário receber o dom do Espírito Santo como um dos planos da salvação que Cristo tem para nós e deu à sua igreja. Porque quando nós colocamos essas pessoas para ensinar, quando colocamos essas pessoas para pregar, elas podem ser opositores da doutrina apostólica que Deus quer firmar em nossas igrejas. Tito, capítulo 1, verso 10. Eu estava feliz, sabia que tinha uma coisa errada. O microfone não deu problema. Eu falei, o que vai dar problema? Foi o projetor. Sempre algo acontece. Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos, e aqui como eu disse, uma carta para a igreja, insubordinados, pauradores frívolos, né? Ou seja, falam de tudo sem responsabilidade, enganadores, especialmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles, em um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, tudo é pecado. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados o quê? Para toda boa obra. E o apóstolo Paulo diz, confia essa mensagem a homens fiéis. Eu falo isso para você porque no início também, e comecei a pastorear, o que importava para mim era a boa vontade da pessoa. Ela tendo boa vontade, ela tendo disposta, eu estava pronto a usá-la. Só que os erros vão nos ensinando. E nós precisamos, amados irmãos, entender que a palavra de Deus é clara, confia a homens fiéis. Para que ele possa então, ser colocado e não seja reprovado para toda boa obra. A carta a Timóteo ainda diz que primeiro sejam provados e depois, se forem o que aprovados, sejam dignos do ministério. Quando os nossos pastores mais antigos diziam o seguinte, olha, e fizeram um estatuto ou colocaram critérios, nós sempre tentamos dar um jeito naquilo. E abrir uma exceção para aquela pessoa bem intencionada poder fazer parte do ministério. Porque nós acreditamos nela. Porque nós achamos aquela boa vontade aparente, amados irmãos. Mas no fundo ainda não há um entendimento verdadeiro e genuíno da sã doutrina da palavra de Deus. Porque o homem e a mulher que são fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, não estão como colocados aqui insubordinados, não estão buscando fontes de recompensa na obra de Deus, não estão procurando ferir seu irmão, mas sobretudo estão caminhando ao lado do pastor, estão caminhando ao lado do ministério, pensando no bem da obra, no bem da igreja, da família que congrega na igreja do Senhor Jesus Cristo. E Pedro, então, em seu capítulo 2, verso 1, da onde virão esses? Pedro vai dizer e Paulo vai dizer, assim como no meio do
povo. Tem aí o verso de número 1, capítulo 2, verso 1 de Pedro. Desculpe, 2 Pedro. 2 Pedro 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Os falsos profetas, irmãos, não virão de fora para dentro. Os falsos profetas nascem de dentro da igreja, no meio do povo. Assim também haverá entre vós falsos mestres. O que são falsos mestres? Que ensinam outra doutrina, no meio de vós, os quais introduzirão, olha lá, com tridente e chifre? Não. Com vestido de lobo? Não. Carinha de ovelha. Dissimuladamente. Heresias destruidoras. E uma delas, graças a Deus, o bispo arrematou ela ontem. Pessoas que estão dizendo e ensinaram inclusive em escola bíblica, dizendo que a pessoa não precisa do batismo com o Espírito Santo para herdar o reino dos céus. Que ao crer, ela já tem o Espírito Santo. Ensinando que o dízimo é doutrina de homens. Aí a minha pergunta é: como que se pode deixar uma pessoa dessa ensinar numa escola bíblica? Se ela está indo contra o que a própria igreja ensina. Mas da onde surgem? Heresias destruidoras. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E eu lendo esses textos, vendo a cara de vocês, dá a impressão que são textos, parece que não estão na Bíblia, né? Mas está no Novo Testamento. Isso não é Antigo Testamento. É a posição do apóstolo Paulo. É a posição do apóstolo que prega o evangelho da graça, dizendo cuidado. E olha o que Paulo escreveu no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 20, ele está deixando os irmãos ali de Éfeso, a igreja que ele constituiu. Atos, capítulo 20, verso 28, um alerta aos obreiros, pastores. Diz lá, olha, atendei ou cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu como bispos. Para fazer o quê? Para apacentar, para pastoreardes a igreja de Deus. Não é nossa, é de Deus. A qual ele comprou, ele quem? Deus, com o seu próprio sangue. Se você tinha dúvida da unicidade, agora acabou, né? Que ele comprou com o seu próprio sangue. Verso 29, mas olha o alerta do apóstolo Paulo. Eu sei que, depois da minha partida, o que diz aqui? Entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Não vão poupar o rebanho. E as ovelhas começam a sair pelo vão dos dedos, e você não sabe por quê. Verso de número 30. E que dentre vós mesmos, dentro de nós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para fazer o quê? Arrastar discípulos atrás deles. Eles não apontam a pessoa para ser um discípulo, uma ovelha do pastor de sua igreja. Ele quer o quê? Aliados. Ele quer pessoas que defendam a sua tese, que compram a sua ideia. Eles querem um Datã e um Abiú junto, para fazer sociedade. Verso 31. Portanto, não se preocupe, Deus está cuidando da obra, é isso? Deixa qualquer um pregar no altar. O que diz ali? Vigiai. Lembrando-vos que, por 3 anos,
noite e dia, não cessei de admoestar vocês, com lágrimas a cada um. Que o Paulo, sabendo que a morte ele estava se aproximando, pastor João, ele deu um alerta. Eu sei que eu vou sair. Por que esses lobos não se apresentavam quando Paulo estava ali? Discernimento de espírito. Posição firme de fé naquilo que crê. Irmãos, eu falo isso porque, lamentavelmente, às vezes nós vemos amigos do ministério, amigos doentes, pastores feridos, pastores reféns de famílias dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Isso não é uma igreja apostólica. Pastores cujos filhos ou família já não querem mais ir para a igreja para a opressão que ele recebe, de pessoas que nascem do meio e se opõem. Mas é por quê? Porque muitas vezes ignoramos os sinais que a palavra de Deus diz. Os sinais que eles têm. O espírito que essas pessoas desenvolvem. A ponto de fechar igrejas. Homens que tinham um grande ministério em suas mãos, entregando tudo, porque deixaram falsos mestres introduzindo no vosso meio, pregando heresias e enganos. Mas que Deus coloque em nós, como o espírito do apóstolo Paulo, em que ele escreve como de Judas, lutando pela fé que nos foi dada, defendendo a nossa fé pela qual nos foi entregue, amados irmãos, sem mistura, sem adaptações, sem jeitinho, para querer ganhar um ou outro. Nós precisamos, amados irmãos, defender o rebanho, porque as preocupações do apóstolo Paulo e das epístolas à igreja não é com Satanás, é contra os falsos mestres, que nascem no nosso meio. Por isso precisamos combater e defender a nossa fé. Ensinar, como o bispo tem falado, o pastor Kevin aqui falou, defender a nossa fé naquilo que o Senhor colocou no seu coração. E se você não crê na totalidade dela, você precisa ter um tempo particular com Deus para ajustar isso no seu coração. Mas que a nossa fé, como diz também Paulo, não seja uma fé não fingida, quando ele escreveu para Timóteo, dizendo: Timóteo, a sua fé é não fingida, é sincera, é verdadeira daquilo que nós cremos. Nós não podemos, amados irmãos, você que está me ouvindo, ouvir alguém falando mal da doutrina da igreja que você serve, falando mal daquilo que você crê e você se calando. Judas está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, combatei esses com a verdade. Em amor, sim, mas com a verdade, confrontando-os diante da verdade. É a igreja que Deus te colocou, é a igreja que Deus te separou. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. O próprio Senhor Jesus disse isso. Mateus 7, verso 15. E verso 16. Acautelai-vos. Ele não disse, olha, cuidem do... Fiquem muito vigiantes, cuidado que o diabo vai entrar na igreja. Ele não diz isso. Mas olha o que Jesus também disse. Acautelai-vos dos falsos profetas. Trazem mensagens que não vêm de Deus. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pastores, não deixem alguém profetizar em sua igreja, cuja profecia, entre aspas, entregue, contraria a santa palavra de Deus. Nenhuma profecia pode ir contra as sagradas escrituras. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer com medo de perder membros. Porque você é o guardião do altar de sua igreja. Você deve zelar por isso, para que a verdade seja pregada e anunciada a todos os momentos. Para que a ovelha, quando está ali sentada, ela possa abrir a boca para comer aquela comida sem qualquer restrição,
sem qualquer medo, porque sabe que está sendo pregada a verdade da palavra do Senhor. E outra característica, amados irmãos, além daqueles 3 que citei, essas, para finalizar aqui, verso Apocalipse, capítulo de número 2. As cartas às igrejas da Ásia, das 7 igrejas, se você ler elas, apenas uma igreja recebe um alerta. A igreja de Esmirna, dizendo assim: cuide, porque você vai ser provada por Satanás durante 10 dias. As demais cartas, em sua maioria, que diz ao anjo da igreja, diz o cuidado com os falsos profetas. E um deles aqui, nessa carta agora, capítulo 2, verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm, verso de número 20, verso 20. Tenho, porém, contra ti, que toleras que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Verso 22. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. E verso 24, então. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Qual doutrina? A doutrina do espírito de Jezabel, que ensina dentro da igreja. Que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. O espírito de Jezabel, como o próprio texto diz e nós sabemos, é o espírito que está voltado não só à sensualidade, mas uma das principais características desse espírito é a sensualidade. É levar à prostituição, ao pecado. E outra característica desse espírito de Jezabel, que tem bastante coisa para falar sobre isso, recomendo você a ler e estudar sobre isso, ele é um espírito de manipulação. Jezabel fazia isso. Ela manipulava o líder da nação, Acabe, para que ele fizesse coisas terríveis, a ponto dele ser o pior rei da história de Israel. Na verdade, ele era uma marionete na mão de Jezabel. E esse espírito tem operado muitas vezes em muitas igrejas e famílias, em que aquele que tem a liderança, o pastoreio da igreja, ou a liderança do seu lar, que devia ser o sacerdote do seu lar, é manipulado em suas decisões. Eu já vi, infelizmente, amados irmãos, pastor que, por causa da manipulação de sua esposa, um ministro, por causa da manipulação dela, ele entregou o seu cargo, entregou a sua liderança, entregou tudo. E depois de um certo tempo, coisas horríveis aconteceram na vida dele, e uma pena que não houve tempo para ele se arrepender disso. E esse espírito, muitas vezes, está manipulando muitas pessoas, igrejas e lideranças. E como diz aqui, a igreja está sendo de Tiatira, ela está sendo reprovada, porque permite Jezabel ensinar na igreja. Por isso, amados irmãos, o que o bispo falou, o ministério do ensino, da doutrinação, cabe ao pastor ou a homens fiéis da igreja que possam fazer isso.
para que sejamos vacinados contra todos esses espíritos, contra a doutrina apostólica da igreja do Senhor Jesus. E Judas, então, terminando, ele disse, olha, lá no verso 16, ainda citando as características, já vou aqui terminando, ele disse, olha, o verso 16 de Judas, os tais, tudo falando sobre essas pessoas, são murmuradores. Isso não tem, né? De fato não tem. Murmuradores. Está aí um dos pecados que Deus mais abomina, irmãos. Murmuradores, descontentes. Parece que ele escreveu para o nosso tempo, né? Andando segundo as suas paixões, ou seja, não se submete ao Espírito. É a sua vontade dele. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Espírito de Balaão. Verso de número 19. E são esses que promovem divisões, sensuais. E a principal característica que você não pode negligenciar, jamais colocar alguém para liderar, para ministrar no seu altar, porque, olha, não tem o Espírito Santo. A principal característica, não tem o Espírito Santo. Algo está errado. Algo ainda na vida daquela pessoa não está pronta ainda para receber o Espírito. E não podemos confiar nela ou deixar ela ensinar, porque ainda não tem o Espírito. E a postura da igreja, verso 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros. Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, precisamos orar pela igreja. Judas disse, precisamos orar pela igreja. Temos paciência com os fracos na fé, mas acautelai-vos daqueles que estão e surgirão, poderão surgir, ensinando outra doutrina, a não ser aquela colocada pelo Senhor. E eu te convido nessa tarde a se colocar em pé para nós orarmos pela nossa igreja. Glória a Deus. Talvez ao estar ministrando, você se deparou com algumas características que talvez você deixou ser influenciado e agiu também dessa maneira. Não permita que isso entre no seu coração, mas possamos orar e lutar por uma igreja verdadeiramente apostólica. Levante suas mãos comigo e vamos orar nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.